Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu compartilho um pouco com vocês de uma estratégia fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo, abordando o tema aí de uma estratégia que é focada pro médio prazo e como a gente faz esse mapeamento, então quais pontos a gente entende ser interessante, como fazer para identificar uma zona de suporte mais importante do que a outra, como se posicionar, como administrar uma posição, quais são os fatores que validam uma operação, né, uma entrada dentro de uma operação, o que faz a gente sair dentro de uma operação, quais são os pontos ligados ao fundamento da empresa que é interessante daquele ativo, que passa, né, quais são as ações que a gente acompanha ali e o porquê. E se você, então, não é inscrito aí no nosso canal, inscreva-se aí embaixo, deixa aí o seu like, que é a maneira que você consegue ajudar a gente desse lado, e também ao YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que no nosso site lá do capitalismo.com.br tá rolando aí um cupom de até 30%. E vocês conseguem conferir aqui resultados, tá? Aqui tem as assinaturas, tem os pacotes aqui, bem informado, o WhatsApp, o botão de WhatsApp aqui embaixo para poder entrar em contato, tá? Então é bem simples aí de se acompanhar. E lembrando que nova recomendação, né, ponto de entrada, relatório, ponto de saída, adição de posição, encerramento, vídeo explicativo todos os dias após o fechamento do pregão, exclusivo aqui para clientes, tudo incluso aqui nos nossos pacotes também. E hoje, tá, pessoal? Fazer um vídeo um pouco diferente do que eu estava fazendo, que era eu sempre trago aqui um ativo que está interessante com base na estratégia que a gente utiliza dentro dessa carteira que é fechada, né? Mas a gente trabalha com ela apenas na ponta compradora e é uma carteira que pode ficar posicionada em até 10 ativos. Não que necessariamente tenha que ter os 10, mas é o limite ali por enquanto até 10 também, mas que pode ser reajustado de acordo com o momento do mercado. Beleza? Então eu trouxe hoje um ativo que eu fiz um vídeo aqui no ano passado e para comentar o contexto dele aqui atualizado, que é a Caixa de Seguridades, tá? Então eu tenho esse vídeo aqui, olha, de 9 meses atrás, né? Que a gente está comentando aqui sobre o contexto dele dentro da nossa estratégia, que é uma região de acumulação, rompendo aqui um nível de resistência importante, sinalização aqui, olha, de fundo ascendente, e a expectativa por conta dessa estrutura, né, entendendo que se ele fizesse o rompimento desse nível de resistência na época, abriria espaço para ele buscar algo nesse topo principal, que aqui na época estava em 12,15, né? Claro que teve ajuste por conta dos dividendos, mas o topo lá principal era nos R$ 12, tá? E a gente vai ver aqui no gráfico como esse ativo se comportou, tá? Deixa eu passar um pouquinho para frente, né, que a gente explicava a questão da estrutura entre a relação de risco-retorno. Deixa eu carregar. Né, aqui o contexto, que validaria uma entrada, que o alvo era lá em cima, que tinha uma boa perspecção de uma boa probabilidade dela seguir aqui esse estudo, e a gente vai dar uma olhada aqui hoje, né? No caso foi aqui embaixo, tá? Só para contextualizar, foi aqui, olha, nessa região e acabou sendo um dos ativos aí que mais subiu desde o meio do ano passado até hoje, atualmente, aí no final de janeiro já de 2024, tá? Então, só contextualizando, tá, pessoal? Geralmente o que a gente mais gosta de utilizar para validar uma operação são rompimentos de canais de baixa, testes em zonas de suporte forte. E o que é essa região de suporte forte? Quanto mais antigo for uma mesma zona, seja ela de suporte ou de resistência, mas usando o exemplo aqui de suporte, quanto mais testes e mais antiga for essa região, mais forte é aquela zona de suporte. Né? Então a gente consegue fazer um mapeamento, que eu chamo, a gente vai mapeando esses pontos. Como é uma carteira que funciona apenas na ponta compradora, então quando o mercado não está em uma tendência de alta, passando por um processo corretivo, um viés um pouco mais negativo, o que nós fazemos é mapear os pontos interessantes dentro dos ativos que estão dentro do nosso radar, que é feito pelo analista fundamentalista, a questão do filtro qualitativo das empresas, né? Até porque, por se tratar de operações de médio prazo, a gente faz o radar ali, faz o filtro e prefere ali ficar exposto dentro de ativos que são consolidados, são ativos mais robustos, não tem crise de liquidez, são ativos bem líquidos dentro da bolsa, tem informador de mercado, então é passado por um filtro qualitativo. E aí a tomada de decisão é única e exclusiva apenas no gráfico, tá? Mas só para contextualizar
para vocês também, que a gente sempre gosta de comentar alguns pontos ali interessantes relacionados ao fundamento da empresa, mas a estratégia é focada apenas no gráfico, tá? Ligado ao fundamento da empresa é apenas para fazer o nosso radar, para acompanhar esses ativos, mapear e conseguir pegar as melhores oportunidades para ficar posicionado no médio prazo e conseguir ficar posicionado para manter, conseguir conduzir uma tendência. Então, como manter, como gerenciar uma posição depois de já iniciada, quando saber o momento certo de encerrar ou não uma posição de médio prazo, porque não dá para ficar encerrando em qualquer correção que acontece de curto prazo, senão acaba não fazendo sentido. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então a gente tinha aqui a Caixa Seguridades, que rompeu um nível de congestão aqui importante, né? Então o que a gente tinha aqui? Um ativo em tendência de baixa, depois ele ficou lateral por todo esse tempo, né? A gente pode imaginar que não tem esse lado aqui direito do gráfico. Isso aqui não... Eita! Isso aqui não existia, né? Eu não sabia que ele ia passar ali. Então, o que a gente tinha era essa região, uma zona de resistência, né, que foi testada aqui diversas vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, lembra o princípio de quanto mais testes tiver numa mesma região e mais antiga ela for, mais importante, mais forte ela se torna. Logo, quando o preço, né, quando o ativo ele consegue passar acima dessa região, aqui no caso usando agora o exemplo de uma resistência, ele tende a ganhar um movimento direcional, né, porque é como se fosse uma compressão, ou seja, uma panela de pressão. Ela fica ali comprimindo, 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 comprimindo força. Quando ela, se você abrir e não tomar cuidado, ela estoura. E é até perigoso. No preço é a mesma coisa, que a gente chama de acumulação. Então, quando o preço fica muito tempo preso em uma determinada região e quando ele consegue romper aquele nível que até então era importante, mas que foi feito o rompimento, ele deve ganhar um movimento direcional. E é isso que a gente busca e coloca a nossa estratégia em cima, com um ponto de entrada, mapeando essas regiões para conseguir se posicionar dentro dessas ocasiões para pegar esses movimentos explosivos, movimentos direcionais e conseguir ficar posicionado no médio prazo. Então a gente tinha aqui uma zona de congestão. E o que foi comentado no vídeo que eu mostrei aqui para vocês era exatamente que se tivesse o rompimento dessa região aqui, ele validaria uma compra dentro da nossa estratégia do rastreador. Tá trazendo aqui para vocês que eu sempre abro aqui um pouco dessa estratégia nossa para vocês, mas que tudo isso que eu estou fazendo aqui é feito aqui fechado, exclusivo apenas para clientes. Sempre quando a gente monta uma posição, então é enviado um relatório explicando o contexto gráfico, os pontos lá positivos que eu comentei com vocês que também vai no relatório, e todo dia após feita essa recomendação, é feito vídeos após o fechamento do pregão ali atualizando o contexto gráfico da nossa carteira em si, tanto do rastreador como de swing trade também, tá? Só para comentar. E aí, o que a gente tem aqui? Um vazio gráfico em Caixa de Seguridades. Né? A partir do rompimento dessa linha vermelha identificada aqui no gráfico, qual que era o outro nível de dificuldade que o ativo tinha? Era só o topo aqui, né? Olha. Era só o topo aqui. Então, tinha um contexto interessante em Caixa de Seguridades. A gente tem um vazio gráfico. Um vazio gráfico entre esse nível de resistência que foi feito o rompimento até o próximo nível de resistência. Entre a distância de um ponto até o outro, não temos nenhuma resistência que mostra ser forte, né? Ou seja, um nível de resistência aqui importante. A gente tem apenas um movimento forte de queda, que o ativo sai lá daquele topo, sai daquele primeiro nível de resistência e faz aqui um movimento em linha reta com forte pressão vendedora. Então, a partir do momento que ele consegue fazer o rompimento desse nível de resistência que ele deixou aqui, olha, ele ganha espaço, né? Ganha espaço para tentar buscar aquele outro nível de resistência. Foi esse o contexto que a gente montou. E aí, tirando aqui o contexto, né? Tirando a parte aqui que não existia até então naquela época, mas que agora se concluiu, um belo de um trade. Então, desde aqui do rompimento dessa barra aqui, olha, da semana que a gente gravou aquele vídeo, o ativo subiu até hoje, olha, 70%. E lembrando que, em média, quando as nossas operações são encerradas, que também depende de confirmação, a gente já vai dar uma explicada aqui rapidamente, ficam em médias os stops de 15%, entre 10% a 15%. E quando as operações dão certo, elas finalizam ali entre 50% a 70% de ganho, tá? Então, essa relação de risco-retorno que a gente sempre busca trabalhar e administrar uma posição para conseguir aproveitar a maior parte daquela tendência, né? Como eu disse, por se tratar de operações de médio prazo, não dá para ficar encerrando posições com qualquer correção que aconteça dentro do curto prazo. Então, é bem importante conseguir mapear essas regiões
para conseguir aproveitar a maior parte da tendência, tendo em vista que movimentos que entregam boas recompensas são movimentos de tendência no médio prazo, tá? Isso é um fato. Beleza? Então aqui teria sido concluído. Qual teria sido o próximo passo? Né? A gente fez o vídeo lá de entrada aqui nessa região de rompimento e quais seriam as outras possibilidades aqui dentro, tá? Ele armou depois um canal de alta, então a gente gosta de trabalhar também dentro de canal de alta e testes em zona desse suporte do canal de alta, quando ele já está com o canal estruturado, a gente pode reenviar nova recomendação desse ativo para quem ainda não conseguiu entrar na primeira oportunidade, mas quando ele passa a ficar interessante de novo dentro daquela tendência, a gente reenvia novos pontos de entrada também, tá? Então ele teria aqui dado outros contextos de compra também para quem acabou não conseguindo entrar nessa primeira oportunidade, né? A gente teria aqui uma oportunidade aqui de novo, olha que ele se aproximou da zona de suporte. Aqui, olha, de novo, né, ó, testou zona de suporte. Então perceba que todas essas oportunidades, quem conseguiu se posicionar acabou saindo aí no positivo. Né, no positivo. Então é isso que a gente busca, não é só a entrada aqui, né? Tem o pré-trade e o pós-trade. Então isso é interessante, né? Você conseguir administrar uma posição de médio prazo. É isso que faz você conseguir ter mais tranquilidade para conduzir a operação também. Teria feito uma saída parcial aqui, tá? Ou seja, a entrada foi aqui, olha, nessa seta verde. Aqui, quando ele está se aproximando desse primeiro nível de dificuldade que foi comentado lá no vídeo, que foi essa primeira linha aqui em cima, olha, em vermelho, a gente já teria feito pelo menos uma saída parcial. O que entregaria aí, olha, uma parcial em média de 25%. Né? Então, a gente conseguiria fazer uma saída parcial com parte da nossa operação, tirar o risco daquela operação em isolado e ainda assim se manter exposto ao mercado para tentar capturar um movimento maior, a continuação dessa tendência. Tá? E aí depois o ativo acabou indo embora, né? Desde quando aqui, olha, testou esse nível de resistência, o ativo subiu ainda mais 33%, né? Então, na última oportunidade aqui, olha, nessa barra, vamos lá, vamos circular aqui. Nessa última oportunidade, a do reteste do canalzinho de alta, o ativo acabou entregando uma nova valorização de 31%. Então, não é só a entrada que é o importante, é como você faz a entrada, como você administra aquela posição, se tratando de operações de médio prazo, e como conduzir. O que faria a gente encerrar uma posição nesse caso seria apenas se tivesse feito o rompimento desse canal de alta, né, que ele estruturou aqui, olha, ele teria que quebrar essa linha de suporte, fazer um pullback, que a gente chama aqui o pullback de confirmação, e fazer um pivô. Então a gente não encerra uma posição só pelo simples fato dela romper um nível de suporte ou romper o canalzinho de baixa. Porque o que acontece muitas das vezes é o ativo romper esse canal de baixa e depois voltar a subir de novo. Então a gente sempre espera uma confirmação. Então sempre espera uma confirmação. Teria que romper esse canal, fazer o pullback, depois do pivô de baixo, que aí sim confirmaria o rompimento desse canal de alta, geraria uma validação para encerrar a posição e que também vocês seriam avisados ali em tempo real, que estaria sendo feito o encerramento da posição por conta de ter feito o rompimento do canal de baixo e tudo isso em forma de relatório, de vídeo também, no mesmo dia que isso acontece, beleza? Então é isso que eu quis trazer para vocês, um pouco do contexto que a gente trabalha e uma das boas oportunidades que a gente conseguiu trazer aqui para vocês com conteúdo gratuito, tá? Olha, foi esse pivô aqui, olha, de reversão no semanal, que acabou entregando aí um bonito movimento, tá? E aí poderia usar até a Fibonacci aqui, apenas como uma base aí para metrificar a projeção desse movimento, tá? Ó. Seria essa região aqui, ele acabou cravando o alvo lá de 200% em 13,69, tá vendo? Então ficou bem interessante, olha, bastante volume comprador, um contexto bem agradável para a Caixa de Seguridade, só para a gente ver aqui novamente, né? O nível de resistência, olha, aqui eu mostro, deixa eu ver se eu acho, aqui a congestão que eu falei para vocês, cadê? Aqui, olha, tá vendo? Então, isso aqui, olha, então o que a gente comentou aqui hoje, depois de já ter acontecido, foi comentado há 9 meses atrás, olha, 9 meses atrás, Caixa de Seguridades é hora de comprar? Há 9 meses atrás, comentando esse contexto, o nível do topo lá principal,
E depois o movimento aí acabou entregando um lindo, confirmando, na verdade, um bonito contexto que a gente acabou encontrando em oportunidade de Caixa de Seguridades e trouxe para vocês aqui gratuitamente, beleza? Então esse foi um dos ativos que eu gostei, né, eu queria trazer aqui para vocês para mostrar um pouco do contexto e como a gente faz essa questão de trabalhar depois de já ter feito a entrada na posição. E queria saber de vocês se alguém conseguiu pegar aí a oportunidade dentro desse ativo, beleza? Então, até a próxima.